Boa noite. Que todos sejam bem-vindos à Casa Espírita Maria de Nazaré. Que todos tenham uma boa palestra e que as crianças também tenham uma boa evangelização. E eu convido as crianças para a evangelização com a professora Cris e o palestrante Edgar Miguel. Oi. Boa noite a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer muito o convite. É a primeira vez aqui, né? Parabéns pela casa, parabéns pela energia que tem aqui. E muito me honra estar aqui com vocês. A ideia não é que eu ensine coisa alguma, mas principalmente que a gente converse, que a gente troque alguma coisa. Então, eu não sei se é hábito da casa, mas sintam-se à vontade para que a gente converse, para que vocês coloquem alguma coisa, para que a gente faça um diálogo aqui e a gente chegue num lugar melhor para todos nós, inclusive para mim também. Combinado? Muito bem. Todo mundo sente muita falta da paz, né? A gente gosta da paz na família, no trabalho, aonde a gente for, na casa espírita, na cidade. Gostamos que não haja discussões, desavenças, se possível que não haja competições nas relações que a gente tem. Mas não é assim que a gente vê acontecer. Às vezes, algumas situações, em alguns períodos da vida, a gente tem momentos de paz na família, nesses lugares, com as pessoas perto da gente. E, especialmente nessas horas, não sei se vocês já perceberam, a gente, apesar da paz do lado de fora, muitas vezes alguma coisa continua nos incomodando também. Como se houvesse algum desarranjo ainda dentro de nós. Como se não houvesse ainda paz dentro de nós. E por conta disso, eu chego à conclusão de que essa paz interna é muito mais importante do que a externa. Tenho a impressão que a paz interna que a gente precisa construir, ela vem antes da exterior. Parece que a do lado de fora tem a sua importância, mas ela não é tão significativa, tão importante e tão profunda quando a gente sente alguma paz íntima. E já foi dito, inclusive, que a paz íntima é sinônimo de felicidade. A felicidade que todo mundo procura, mas que talvez nós não tenhamos ainda conseguido saber o que é de fato. Não porque a gente nunca tenha experimentado, mas porque a gente ainda talvez não tenha claro o que é felicidade. O que é estar feliz, ser feliz. O que é não ter vazios dentro da gente. Estar em paz, enfim. E eu considero essa questão íntima tão importante que eu chego a pensar que a vida verdadeira que a gente vive é do lado de dentro, não é do lado de fora. Tanto é que a gente passa aqui do lado de fora por situações que a gente enxerga de uma forma, mas uma pessoa do nosso lado vai enxergar de outra forma. Nós vamos achar que está mais ou menos, o outro vai achar que está ruim, ou melhor, indicando que essa forma como a gente entende as coisas muda a vida que a gente vive.
Por isso que penso que a grande revolução, talvez uma das maiores revoluções que o Cristo vem trazendo na nossa vida, é exatamente essa mudança dessa vida interior, que é construída conforme a gente pega o que está do lado de fora e joga para o lado de dentro. Então, digamos que a gente perdeu o emprego, por exemplo. Como que eu vou reagir a isso? Como que eu vou sentir diante disso? Preciso pagar minhas contas, tenho pessoas que precisam ser alimentadas, eu mesmo, etc. Posso perder a casa, posso sair e ter que morar na rua. Isso vai me causar medo? Isso vai causar o que dentro de mim? A forma como eu encaro essa situação determina como eu vivo. Tem pessoas que caem, que sofrem terrivelmente. Tem pessoas que se levantam de situações assim e fazem coisas que elas nunca fizeram. Aquilo a desafia, ou ela percebe que a vida depende muito do que ela faz. O Cristo, na sua trajetória, ele veio mostrar como é que faz, principalmente nas situações difíceis. Mas não só. Existiram situações na vida do Cristo onde ele foi muito elogiado, onde ele foi aplaudido. Quando ele entrou em Jerusalém, ali antes da Páscoa, em cima do jumento, ele estava aplaudido por todos. E os apóstolos se maravilharam. Puxa, chegou finalmente o nosso dia onde nós vamos ser reconhecidos. Mas o Cristo sabia que aquilo do lado de fora não tinha grande consistência e nem tinha muito valor. Tanto que 3 dias depois, conta uma história que Zaqueu encontrou Jesus logo nessa chegada, né? E disse que veio da cidade dele, longe, andando, caminhando, para se encontrar com Jesus, para que Jesus pudesse orientá-lo. Qual é o caminho da vida verdadeira? Qual é o caminho da felicidade? E exatamente nessa entrada, quando Jesus ia começar a contar para ele qual é o caminho? A multidão envolveu Jesus para homenageá-lo tal, e ele não pôde contar para Zaqueu qual é o caminho da felicidade. E Zaqueu foi passar a Páscoa, naqueles 3 dias, né, na casa de uns amigos ao redor de Jerusalém. E quando voltou para as festividades do domingo de Páscoa, horrorizado, ele se deparou com o Calvário. Jesus caminhando, carregando já a cruz, ele sem entender absolutamente nada, porque ele tinha visto Jesus chegando homenageado, e Jesus depois quase na cruz. E teve uma hora, os guardas não deixavam ninguém chegar perto, teve uma hora que Jesus foi tomar um fôlego, né? Os guardas deram uma relaxada, e Jesus se aproximou, junto de muitas mulheres que estavam ali chorando por Jesus. E aí então Jesus disse: o caminho que você me perguntou é este. É o caminho da subida, é o caminho das pedras, dos pedregulhos. Então, se a gente observar a trajetória de Jesus como um todo, ele veio mostrar como é que a gente deve agir em todas as situações. Nas situações de ofensa, nas situações de glória, nas situações de chamada tragédias, nas situações aonde ele era solicitado a fazer coisas, a fazer os seus milagres, a dar conselhos. Em tudo, ele nos mostrou o caminho que cria dentro de nós uma vida feliz, de paz. Tanto que ele disse: eu venci o mundo, querendo também que a gente vença o mundo. Esse lugar interior, que é o nosso íntimo, ao meu ver, é como se fosse... Não, é a nossa casa verdadeira. A gente pensa que a gente mora lá naquela casa com parede e telhados. Não moramos lá. A gente mora dentro de nós.
Tanto é que a gente não consegue sair de dentro de nós. A gente sai da casa quando está muito tumultuada ou quando vai passear, mas a gente não consegue sair da gente. A gente é meio que nem um caramujo, né? Carrega a casa para onde for. E muitos de nós, a maioria de nós, vive numa casa muito pequena, muito triste, de teto baixo, quase sem luzes, onde o cheiro não é bom, onde não tem lugar para sentar, nem para deitar às vezes. Não tem nenhum lugar para a gente descansar, nenhum lugar para a gente se curar, nenhum lugar para a gente receber conforto. Porque essa casa que a gente está construindo, com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente sente e com o que a gente faz. Essa pergunta merece um tempo nosso. Aonde é a casa? Como é a casa que eu vivo? Ela é boa de viver? Eu gosto de viver na minha casa íntima? Ou eu arranjo 1000 desculpas para não estar na minha casa? 1000 fugas. E para saber, basta a gente verificar o que a gente faz demais. Porque nos extremos, a gente tem desequilíbrios. Os extremos indicam problemas. O que eu faço demais? Trabalho demais. Fugimos do quê? Eu penso demais nos outros. Estamos fugindo de quê? Há 3 semanas atrás, uma pessoa muito próxima desencarnou. 80 e tantos anos. E uma vida, indiscutivelmente, porque é muito próximo, de grande caridade. Sempre me impressionou. Um exemplo. E eu sempre pensei que era uma pessoa feliz. Parecia que era. Eu acho que era. Muito mais do que muitos de nós. Mas essa pessoa passou 4 anos em coma. E antes de desencarnar, ela deu uma comunicação. Em outro estado. Mas numa cidade onde um parente mora. Parente dele. E ele disse que ele estava bem. Mas ele sentia muita vontade de falar. Ele não podia falar, em coma. Ele sentia muita vontade de falar. E ele descobriu que ele tinha feito um grande erro na vida dele. Quando a conversa que estavam me contando chegou nesse ponto, eu fiquei realmente muito surpreso. E aí ele disse que o grande erro dele foi ter esquecido de fazer caridade para ele. Isso foi muito significativo para mim. Primeiro que era uma pessoa muito próxima. E abriu um horizonte assim com essa informação. Porque, para vocês terem uma ideia, quando ele ficou internado, em coma, os mendigos da cidade faziam fila para ir visitá-lo. Muita gente foi lá para tentar consolar a esposa, os filhos, porque ele era muito, e é muito benquisto, por tudo que fez em décadas. Trabalhava num hospital, inclusive. Mas, e veja, é muito importante que se diga, ele não errou por ter feito muita caridade aos outros. Ele errou por ter esquecido de si. Então, faltou uma parte. E isso me parece completamente coerente com a lei máxima que diz que nós devemos amar ao próximo da mesma forma como a gente ama a nós. E parece-me que essa partezinha tem sido esquecida. Quando é que a gente vai cuidar da gente? Porque só nós podemos fazer da nossa casa íntima uma casa melhor. Só nós. E se nós podemos plantar muita coisa boa no outro, e podemos, e precisamos,
Só nós podemos plantar alguma coisa dentro de nós. Eu penso, quando a gente desencarnar, mas não só, quando a gente for fazer aquele balanço, né, clássico, né, e como foi, né, foi tudo bem? Eu acho que vai surgir na nossa cabeça uma pergunta fatal. E essa pergunta não vai perguntar se a gente criou os nossos filhos, a primeira pergunta, pelo menos. Se a gente fez isso, fez aquilo, vai perguntar o que a gente fez com a gente. No que a gente se tornou. Porque não sei se vocês perceberam, conforme a gente vai fazendo as coisas, a gente vai se tornando alguém diferente, né? É ótimo quando a gente se torna cada vez melhor, cada vez mais equilibrado, cada vez mais consciente, cada vez mais em paz. Cada vez mais em paz. E para isso a gente precisa cuidar do que a gente está se tornando. Porque quem é que pode me construir? Só eu. E se eu não fizer, ninguém pode. As pessoas podem me ajudar, podem me apoiar, podem me instruir, podem me aconselhar, podem mil coisas. Mas sou eu que vou pegar cada uma dessas coisinhas como tijolos e construir o meu castelo, a minha casa interior. Que há de ser, que é o que o Cristo deseja, que a gente construa dentro de nós uma casa deliciosa de se morar. Ampla, arejada, perfumada, bonita, alegre, colorida, iluminada, ampla, confortável, aonde a gente quer ficar, porque a gente é obrigado a ficar na nossa casa. Então, que a gente fique muito atento. A gente pode fazer muita coisa pelo outro, mas algumas coisas estão interditadas ao nosso fazer. Milhões de pais e mães gostariam de fazer uma cirurgia no lugar do filho, mas isso não é possível. E nem nunca será. Milhões de pais e mães e pessoas que amam gostariam de desencarnar no lugar de alguém querido, mas isso também não é possível. Fazer vestibular no lugar de alguém, enfrentar uma situação que o outro não sabe e a gente gostaria de substituir. Isso não vai acontecer. É aquela pessoa que vai ter que fazer, e somos nós que vamos ter que fazer a nossa parte. E esse aspecto da vida não pode ser esquecido. Eu penso, inclusive, que deveria vir em primeiro lugar, e eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. O cuidar de nós em primeiro lugar. Em primeiro lugar do que o outro, inclusive. Porque, ou estou interpretando a lei de forma errada? O que vocês acham? Será que o fato da gente ter relacionamentos afetivos tão ruins não tem como causa o fato de eu ter um relacionamento muito ruim comigo? A gente sabe se relacionar com a gente mesmo? A gente se perdoa, se respeita, se tolera, tem paciência com a gente? Sabe nos educar? Não, né? Como que eu vou fazer isso com alguém se eu não sei fazer comigo? Como que eu vou fazer com alguém que eu não mando, que eu não controlo, que eu nem conheço? Porque essa história de a gente conhecer o outro é bobagem. Bobagem completa. Se eu não sei, não faço isso comigo, que tenho mais possibilidades de me autoconhecer. E veja, é muito interessante porque o grande lema da doutrina é que fora da caridade não há salvação. Mas percebam que não está escrito caridade para quem? Possivelmente a caridade para todos. E nós estamos dentro do todos, senão não seria tudo. Quando é que a gente vai deixar de ter medo de ser egoísta, porque não, cuidar de si não é ser egoísta, certo? Ser egoísta é só eu. E o equilíbrio está em eu também.
Diante disso, só para eu não me alongar muito, quando me perguntam o que a gente pode fazer de melhor pelas pessoas que a gente ama, eu sou levado a dizer e digo, sobre todos os riscos, que a melhor coisa que a gente pode fazer àquelas pessoas que a gente ama muito é ser feliz. Porque assim a gente vai mostrar a elas como é que faz, para que elas façam com elas a mesma coisa. Será que não foi isso que o Cristo fez? Mostrar como é que faz, como é que se mantém em paz e bem, feliz e coerente, enfim, em paz, diante de todas as situações que a vida pode nos colocar. Será que não é isso que a gente tem que fazer igual ao Cristo? Mostrar como é que faz, como é que nas situações mais tumultuadas ou não, nas situações mais confortáveis e de maior destaque, como é que se faz para ser feliz, para manter a paz interior? Não é dito que o exemplo é a maior força motivadora, muito maior que a palavra que a gente cansa de usar? Fala a mesma coisa durante 30 anos e não percebe que não funciona? Até porque a pessoa não é surda, não é? O que vocês acham dessa história, dessa ideia? Acham que pode ser por aí? Faz sentido, não faz? O que vocês acham? Tá fácil? Fantástico? Ah, Diego, olha, eu estou chegando à conclusão seguinte: se você tiver 2 caminhos, pega o mais difícil, deve ser o mais certo. Porque se nós estamos numa escola, como é que pode ser fácil? Ou então, eu já passei pela escola, mas não é o nosso caso, né? Tudo aqui a gente não sabe fazer. Se sabe fazer mais ou menos, daria para fazer muito melhor, né? Então, nós vivemos aquela situação de escola que a gente não sabe nem entender o problema. Nessa situação aqui, por onde eu vou? Eu não sei nem me mover às vezes em determinadas situações, não é? Não sei nem onde começar. E entender o problema é o primeiro desafio da questão. Por isso que eu acho, dentro dessa ideia, que a gente não devia chamar as situações de tragédias, nem de desgraça. Acho que essas palavras não existem no vocabulário real da vida. Nós que inventamos, só para se fazer de vítima. O que existe são exercícios. E são difíceis, sem dúvida. Seria muito estranho se não fosse. Imagina, por quê? Por que na faculdade um professor pediria na prova para somar 2 mais 2? Esse professor está maluco. Então a vida não faz assim. Ela nos dá o exercício que a gente não sabe. Porque o que a gente já sabe já está superado. E nós somos aqueles desatentos disto que reclamamos. Até sofremos. E o sofrimento é real, é claro. Sofremos. E talvez seja por isso que o mundo está tão cheio de sofrimento ainda. Porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. Aonde a gente vê tragédias, para Deus, são apenas exercícios que nós, alunos, precisamos aprender a resolver. E quando resolvermos, quando a gente tentar resolver, quando a gente se esforçar para resolver, nós já vamos começar a colher a cota de paz, porque este Pai paga à vista e cobra em muitas parcelas. Eu estou usando a palavra cobrar só para a frase ficar boa, porque Ele não cobra coisa nenhuma. Por que alguém tão rico, dono de tudo, nos cobraria alguma coisa? Não tem o menor sentido.
Ele não precisa de nada que a gente possa dar para ele. Nada. Nada. Ele tem tudo. Então, a nossa relação com ele precisa ser diferente. Agora, antes, a gente precisa se sentir amado, porque estamos aqui na escola. Quando você tem um negócio muito difícil para fazer, na empresa, na escola, aqui no centro, você pede para quem? Para quem sabe pouco ou para quem sabe muito resolver o problema? Para quem sabe muito. Será que então, se nós sabemos disso, o pai evidentemente sabe muito antes, se isso é verdade, por que ele nos deu aquele problema então? Porque nós sabemos resolver. Porque nós temos condições de resolver e o outro não teria. Por que é para mim? Porque ele enxerga em mim a capacidade que eu não enxergo. E aí começa a lição. A gente tem batido muito na tecla de que a gente tem que confiar em Deus, né? Eu acho que essa parte já está superada, sinceramente. Acho que não há grandes dificuldades de acreditar em Deus. A gente tem dificuldade de acreditar no amor dele, porque a gente não se ama. E aí vem o grande problema. É muito mais fácil acreditar em Deus do que a gente acreditar em nós mesmos. Nós não acreditamos em nós. Como é que a gente vai ter paz interior se eu não acredito em mim? Não consigo imaginar como. Eu não acredito que eu sou capaz de aprender a fazer o que eu não sei. Isso não é torturante, gente? Como que a gente vive bem com um sentimento desse? De olhar no espelho ou ter medo de tudo, porque a pessoa quem não confia em si, na capacidade de aprender, tem medo de tudo que pode acontecer com ele, e vai acontecer. Então, eu defendo fortemente que a gente invista muita energia, muito tempo Bem, nem sou eu que defendo isso. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Conhece-te a ti mesmo, é a resposta. Isso é 500 anos antes de Cristo, isso foi dito pela primeira vez. E a gente ainda... E aí eu vou falar uma coisa complicada. Muitas vezes, claro que nunca a gente pode generalizar. A gente tenta fazer muito pelo outro, porque é mais fácil fazer pelo outro do que fazer por mim. Porque para começar a fazer por mim, eu preciso entender o que é egoísmo, entender o que é humildade. Olha só, hein? Parece contraditório, né? Eu preciso entender o que é humildade para que eu consiga me permitir receber alguma coisa de mim mesmo, sem que isso seja orgulho. Então, me parece, sem dúvida, que é mais fácil eu dar algo para alguém, tirar de mim, em termos físicos, em termos de tempo, por alguém, e só, e não fazer mais nada, não que seja pouco, né? Não é? E vai contar na contabilidade divina, tudo conta como ponto positivo. Vamos receber muito pelo que nós dermos ao outro, mas ainda assim vai faltar uma parte. A nossa. O que vocês acham? Vocês não falaram nada ainda. Oi. Toninho, para a gente fazer isso com a gente tem que
lidar com a gente, lidar com alguns fantasmas, né, que estão lá, que a gente colocou numa caixinha e trancou na gaveta. Vai ter que abrir todas as gavetas. Vai ter que olhar para os nossos medos de frente, vai ter que olhar para o nosso egoísmo de frente e descobrir que ele não é tão ruim assim. Porque no meio do egoísmo tem o abençoado instinto de conservação, que nos trouxe até aqui. E que a gente precisa agradecer por tê-lo. Porque ele nos salva, e nos salvou de muitas situações. O problema é que esse instinto de conservação, ele começa a se chamar egoísmo quando a gente o exagera. Então, de novo, aquela questão do equilíbrio que diferencia o remédio do veneno, que é a quantidade. A gente pensa, de forma comum, que a gente precisa arrancar o egoísmo de nós, né? Arrancar o orgulho. Isso não vai ser possível. Nada vai poder ser retirado de nós, nem colocado, porque o Pai já nos fez inteiros, não tem nada. Vocês acham que o Pai ia fazer alguma coisa faltando um pedaço? Uma coisa imperfeita? Como que o perfeito faz imperfeito? Tanto que os Espíritos nos dizem que nós somos criados de que jeito? Apenas simples e ignorantes. Tem algum defeito nisso? Não estou vendo nenhum. Simples, que é até bom, né? E ignorantes. E ser ignorante não é um defeito. A criança de 4 anos, ela não é defeituosa porque ela não sabe ler e escrever. Ela apenas não aprendeu. Eu sou analfabeto do perdão porque eu estou aprendendo ainda, não me formei. Quando eu me formar, aí eu já não posso mais errar. Mas eu não me formei ainda. Qual é o problema? Qual é o meu problema? Nenhum. Nenhum problema. O grande problema que talvez a gente tenha é quando a gente não quer se esforçar para melhorar. Isso é grave. Isso é grave. E a vida vai se mexer para que a gente se mexa também. Não podemos ficar parados. Olha só o terceiro rapaz da parábola do talento. Lembra? No primeiro, não lembro direito, recebeu 5 talentos, depois 3, depois 10 talentos? 10, 5, 1. 10 talentos, 5 e 1. O primeiro e o segundo passaram bem na fita. O problema é o terceiro. Que quando foi prestar contas para o pai, ou para o Senhor, disse assim: toma o teu talento, porque por medo eu o escondi. E a resposta foi: mau servo. Ponto final. Agora, minha interpretação. Porque não confiou em si mesmo. Porque não tentou. Eu tenho certeza que se esse servo tivesse pego esse 1 talento, feito um negócio e perdido e ficasse devendo 10, ele ia ser elogiado por ter tentado e o pai ia lá pagava 10 da dívida dele. Certeza. Certeza. Porque ele tentou, enfrentou a si mesmo e na tentativa aprendeu alguma coisa. Mas por medo, onde ele não fez nada, o que ele aprendeu? Nada. O máximo do problema é este. Esse é o problema. Por isso que Kardec, brilhante, como sempre, define o espírita como sendo aquele que se esforça para ser melhor hoje do que ontem. Não precisa nem conseguir, gente. Olha só que bom. Você não precisa nem conseguir perdoar. Você se esforçou? Esforcei. Então está ótimo. Está excelente. Sabe por quê? Porque de tanto se esforçar, você vai conseguir. É óbvio. Se você tiver tempo e capacidade, o que a gente não consegue, gente? Consegue tudo. E tempo, alguém não tem tempo? Todos temos tempo, somos imortais. Temos tempo à vontade. Temos capacidade à vontade, porque somos filhos do Pai, filhos do perfeito, e, portanto, perfectíveis somos também. Temos capacidade de sermos perfeitos, de alcançarmos as alturas. O que falta? Da parte dele, nada. Da nossa parte, o esforço.
Por isso que a pergunta 909 é sublime. Quando Kardec pergunta se sempre o homem pode, por si mesmo, vencer as suas más inclinações. Olha só, hein? Kardec sabe perguntar, né, gente? O que é aquilo? O homem sempre pode, por si mesmo, vencer as suas más inclinações? A resposta é terrível. A primeira vez que eu li, eu achei, não, essa pessoa nunca encarnou na Terra para responder desse jeito. Não é possível. Porque a resposta, eu não vou lembrar exatamente, mas é mais ou menos assim. Sim. Ele começa dessa forma. Sim, é possível ao homem sempre vencer as suas más inclinações por si mesmo. Sim. Inclusive fazendo esforços bem insignificantes. Nessa hora eu falei, não, nunca encarnou. Nunca nasceu aqui. Não é possível. Como assim? Esforços insignificantes. E aí ele piora a situação e diz, quão poucos de vocês têm a vontade de fazer o esforço. Então não nos falta capacidade, falta vontade. Aí mora... esse é o ponto que a gente precisa se preocupar. E eu acho que às vezes nós estamos naquela fase de fazer sem vontade mesmo. E porque a gente, como a gente não se conhece, a gente confunde vontade com desejo. Você não tem o desejo, mas você pode decidir ter a vontade. Por exemplo, digamos que hoje eu tinha compromisso da palestra aqui, mas estava com preguiça, estava lá no sofá com preguiça. Talvez, isso não é verdade, tá? Mas eu poderia ficar, nossa, foi um dia tão cansativo, né? Podia ficar aqui no sofá, né? Podia ser o meu desejo. Mas eu falei assim, não, eu tenho um compromisso. Aí a minha vontade me faz levantar do sofá. E quantas coisas a gente não faz assim, gente? Sem nenhum desejo. Mas usa a vontade, que já indica algum progresso da nossa parte, porque não é o desejo totalmente mandando em nós, mas a gente já fazendo escolhas mais maduras, diferente da criança, que muitas vezes é completamente movida pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, porque ainda não está com a consciência aberta como um todo. Tudo isso para que a gente tenha paz. Não precisa nem conseguir, hein? É só fazer esforço. E eu acho que se a gente começar devagar, a gente vai longe. Porque a caminhada mais comprida é feita de um passo de cada vez. A gente precisa, no meu entendimento, relaxar, ficar em paz, ficar tranquilo, não querer caminhar tudo nessa vida, ou em um mês, aos poucos. Como a gente permite, ou permitia antigamente, que as frutas naturalmente amadurecessem, para que no seu tempo você tenha o melhor sabor. Nós também precisamos estar no nosso tempo, respeitando-se. Olha, ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Porque eu não vou desistir de investir nisso, de pensar nisso, de me conhecer, de olhar para dentro, de entender aonde é que eu tenho que mexer. Eu vou descobrir. Não vejo nada dentro de mim, mas eu vou ver. Porque eu vou insistir. Porque eu acredito que eu sou capaz de aprender. E porque nada me faltará para que eu faça isso. Porque nós temos um Pai que nos ama tanto, que dá todo o suporte, preenche as lacunas, dá dicas. É isso. Essa é uma boa forma de pensar, gente? Essa é uma forma melhor de pensar? Porque eu acho que a gente precisa começar a se colocar dentro da nossa vida.
muitos de nós não vivemos na nossa vida. Apenas acordamos, fazemos um monte de coisa e dormimos. Isso se chama sobreviver. Viver é outra coisa. Viver tem escolhas, tem consequências, tem dúvidas, tem busca. Busca do quê? De você mesmo. Se vocês observarem, ou nós, ou muita gente que a gente conhece, não se coloca dentro da vida de verdade, não se encontra, não se respeita, não olha para si. Mesmo que vocês ouçam as pessoas falando, não, agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou fazer o que eu quero. Não é disso que nós estamos falando. Não é para fazer o que você quer. É para fazer o que é bom para você. E muitas vezes a gente faz um monte de coisa que não é bom para nós. E é o que a gente quer. Não é? Talvez a gente queria comer tudo que vinha à frente. Mas a gente já descobriu que isso não é bom. Porque o caminho do meio, o caminho do equilíbrio é o nosso objetivo. Aonde está o caminho do equilíbrio? Nas nossas escolhas. Principalmente quando você pode. Porque a gente pensa que as provas difíceis são a prova da doença, da pobreza. Vamos colocar só essas. A gente tem medo dessas provas, né? Mas como é que a gente se daria? Será que a gente se daria melhor tendo muito dinheiro, beleza e saúde, poder, ou tendo pobreza e doença? A gente sairia melhor na vida em qual situação? Vamos tentar imaginar? Essa daqui me parece difícil. Porque hoje, aliás, em todos os tempos da humanidade, você ter dinheiro, poder, beleza e saúde, o que você não pode fazer? Você pode fazer tudo, não é? Com muito dinheiro, com saúde, com muito poder, com beleza física, o que você não pode fazer? Bem, basta a gente olhar na TV que a gente sabe que podem tudo. Podem até estar acima da lei do homem, muitas vezes. Será que a gente conseguiria andar em equilíbrio tendo essas 4 características? Particularmente, eu não gostaria de arriscar. Eu não estou dizendo que é fácil não ter dinheiro e estar doente. Nada é fácil. Começamos a falar que aqui facilidade não é por aqui. Facilidade é no parque de diversões, nós estamos na escola, né? É outra coisa. Mas a gente tem uma ideia, parece, da vida como se ela fosse dividida em situações boas e ruins, e eu só quero as boas. E parece que a vida não é dividida dessa forma. A vida é dividida em exercícios mais trabalhosos e menos trabalhosos. Exercícios onde você tem um pouco mais de facilidade, poderia ter um pouco mais de facilidade para resolver, e outros que você se estreparia de cima embaixo. E a bondade divina deixa esses mais difíceis para o final, como é justo. Temos que começar pelos fáceis, como toda escola. E a gente perseguindo alguns que a gente acha que vão nos trazer facilidades. Por exemplo, ter saúde é um perigo, gente. Nós sabemos ter saúde? Nós sabemos ser feliz com saúde? Porque dizem por aí, desde sempre, que basta ter saúde e o resto a gente corre atrás, né? A gente fala assim. E eu vejo pessoas, na maior parte das suas vidas, com muita saúde e infelizes. Eu fico achando estranho. Então, saúde não traz felicidade. O que você faz com ela traz. Doença não traz sofrimento, necessariamente. Depende do que você faz com ela. Depende de como você lida com ela. É isso que a vida quer nos ensinar. É isso que o Cristo exemplificou. Como você lidar com esses 2 impostores, né? O sucesso e o fracasso. Tudo ilusão.
Vamos pensar nisso, gente? Eu penso que seja algo que pode mudar as nossas vidas. É isso. Se alguém quiser colocar alguma coisa, senão eu encerraria. A não ser que alguém queira que eu me aprofunde em algum ponto. Aí, vamos em frente. Faz sentido, gente? Faz? Então tá bom. Vou continuar pensando nisso, então. Ótimo. Tomara que vocês, inclusive, tenham insônia essa noite. Ótimo. Me parece um bom motivo para ficar acordado à noite, não é? Às vezes a gente fica acordado por tanta bobagem, não é verdade? Coisas que, inclusive, não vão acontecer, né? Porque às vezes a gente perde o sono pela possibilidade, né? E aí não acontece nada e você perdeu um sono. Eu acho que esse é um bom motivo. A gente pode combinar, se todo mundo ficar acordado, a gente se fala, né, durante a noite, né, e fica acordado junto, não tem problema. Mas eu acho que esse é uma boa questão para a gente pensar com muita seriedade. E veja, essa pergunta de depois de desencarnar pode ser feita hoje. No que eu me tornei? Até agora. Nesse caminho, eu me tornei no quê? Em tudo que eu fiz, eu me tornei no quê? Já é uma dica boa. Porque a gente pode arrumar uma série de coisas. Pode se tornar uma pessoa mais feliz. Por que não? Por que não? E você sabe, quando eu falo de felicidade, o pessoal lembra daquela questão do Livro dos Espíritos, que eu não sei o número, que fala que a felicidade não é deste mundo. Né? Mas eu percebo que as pessoas esquecem que a pergunta não é essa, e a resposta também não é essa. A pergunta é assim: a felicidade absoluta é possível aqui na Terra? E a resposta é não. Mas faz todo sentido. O que de absoluto a gente tem por aqui? Nada. Tá certo? Mas isso não significa que muita felicidade está à nossa disposição. Não a total, claro, não a absoluta. Mas deve ter um caminhão de felicidade esperando por cada um de nós. Tenho certeza, gente, nós somos amados por um Deus infinitamente amoroso. Vocês acham que Deus, o nosso Pai, ia se contentar com a felicidade pequenininha que a gente alcança? Eu falava assim: filha, vamos, tem mais. Essa felicidade aí que você pensa que é felicidade enorme, isso é bobagem de tão pouquinha. Eu tenho muito mais para vocês. É isso. Ele é grandioso, ele pensa alto, gente. Ele criou tudo isso, nos criou, a obra-prima dele. Vocês acham que ele ia deixar a gente curtir, ficar acomodado numa felicidade pequenininha, medíocre? Imagina. Meia boca. E olha, não se esqueçam, a gente está num planeta ou num ambiente, vamos colocar assim, relativamente primitivo ainda. Né? O mal impera entre nós, a gente não tem controle sobre as nossas emoções, a gente ainda está quase naquele bateu, levou, né? Raros de nós não apanha, mas fica quieto, e vai bem, fica ótimo. Raros de nós. E mesmo esses, em muitas situações, não conseguem se manter equilibrado. Mesmo assim, esse planeta é belíssimo e nós temos muita felicidade à nossa disposição. E nós podemos usufruir disso agora. Esse papo de ficar esperando a própria encarnação não me interessa muito. Porque ele paga à vista. Quando a gente começa a se esforçar, a gente já começa a sentir uma diferença na nossa vida interior imediatamente. Por uma mera questão de sintonia, inclusive. Na hora. Na hora, o ambiente muda, o ar muda. Então, a felicidade está ao alcance da mão, gente. De todos nós. Para alguns de nós, não é impossível. Respeito. Mas eu acho que está ao alcance da mão. A gente só precisa esticar a mão. Porque ela não virá sem esforço. Muito obrigado por essa oportunidade de poder estar refletindo sobre isso, porque vocês não podem ter a menor dúvida que eu sou o primeiro necessitado disso que foi dito. Primeiro.
Então eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, de termos esse relacionamento, de termos essa troca de energia, de sentimentos bons, de poder usufruir desse ambiente de vibrações que vocês criaram e mantêm aqui nessa casa. Muito obrigado pela recepção e pelo carinho. O neto tá até torto ali. Como que a gente pode refletir tanto sobre a nossa vida em tão pouco tempo, né? Que mente brilhante, Edgar. Muito obrigado por vir aqui trazer essa reflexão para nós, né? Gerar essa dúvida, esse questionamento, que eu acho que é o principal da doutrina é isso, é nos colocar a pensar sempre de como nós devemos e podemos nos melhorar. E através dos nossos esforços, né? E os esforços, acho que na condição que nós estamos ainda, muitas vezes exigem certos sacrifícios. Às vezes, esse mal que ainda a gente busca praticar, por mania, por hábito, por vício, sempre decorre de um pequeno gatilho. No Evangelho, Jesus fala, né? Quando o seu olho direito pecar, é preferível que você o arranque e o jogue ao fogo, do que condenar todo o resto do seu corpo, todos os demais membros. Então, quando nós começarmos a refletir sobre o que nos traz realmente paz, nós vamos encontrar o que nos tira a paz. Esse é o ponto de partida para a reforma, para o nosso refazimento. E aí nós devemos extrair esses pequenos passos, esses pequenos pensamentos da nossa vida para que a gente possa repousar com a consciência tranquila. Que maravilha de reflexão. Agradeço mesmo. Tenho que confessar que eu quase briguei com o Zé hoje aqui para fazer a abertura dessa palestra, porque eu tenho um carinho imenso pelo Edgar. Há quase 22 anos atrás, no auge da minha ignorância, meus pais, acho que sem saber o que fazer comigo dentro de casa, levaram eu na casa espírita, lá no SEAC, em Bauru, e eu tive o prazer de conversar com o Edgar, aos meus 14 anos de idade. Foi o primeiro contato que eu tive com a doutrina. E ele me falou uma frase que eu lembro dela até hoje, não sei se você vai lembrar. Eu sofria de muitas obsessões, muitos pensamentos, só que eu dava muita atenção para aquele tipo de obsessão. E você me falou uma frase, você falou: um palhaço sem plateia não consegue fazer graça para ninguém. Falou: a partir do momento que você não der atenção para ele, ele vai se mudar. E falou para mim: vai estudar. Me deu um monte de recomendações de livros. Comprei todos e quase 20 anos depois eu comecei a lê-los. Naquele tempo eu ainda não me esforcei para conseguir obter um pouco da paz que eu posso dizer que eu consegui encontrar hoje, nesse caminho junto com a doutrina. Então, queria compartilhar isso com vocês, em agradecimento também a essa amizade que nós criamos lá atrás, um carinho imenso. E é muito bom ter você aqui hoje na nossa casa. Muito obrigado. Nesse sábado nós temos a edição do nosso bazar, das 8 às 14 horas. Toda a renda do bazar revertida aqui nas obras sociais da Casa Espírita Maria de Nazaré. Quem puder nos ajudar com a divulgação, vir aqui também prestar sua voluntariedade para trabalhar, está convidado a partir das 8 horas. E na próxima semana, no dia 23, num sábado, a partir das 13 horas, nós temos a sessão de psicografia aqui na Casa Espírita Maria de Nazaré. Aí no outro final de semana, se eu não me engano, 30 e 31, lá na Gabriel Martins, em Neves Paulista, também a partir das 13 horas. Então, agradeço a presença de todos vocês, que possamos voltar realmente para nossas casas transformados. Convido nesse momento a fazer as nossas preces, depois teremos o atendimento dos passes. É só ficar no local onde está, a gente faz a aplicação do passe. Aqueles que se sentirem bem, não quiserem aguardar, fiquem à vontade, tenham um bom retorno e
muita luz nas vidas de todos. Vamos crescer os nossos pensamentos e direcioná-los ao Cristo, para que Ele cada vez mais envolva a nossa forma de enxergá-lo, ao ponto de poder realmente observá-lo. Uma vez que todo o seu amor, todo o seu amparo, toda a sua luz sempre está em volta de nós. As atitudes, uma falta de sintonia, o pensamento trocado em valores, faz com que a gente não perceba a presença desses irmãos o tempo todo ao nosso lado, nos amparando, nos ajudando, nos dando direções a escolher os caminhos que vão exigir de nós a transformação, a modificação. E esses caminhos são que nos dará os méritos, onde o progresso moral, as escolhas serão voltadas a um bem comum e não unicamente a nós, ou talvez unicamente ao nosso próximo, mas que faça de um bem maior para que todos nós possamos sentir então as energias desse local dentro dos nossos corações e que transforme os nossos pensamentos e modifique as nossas vidas ao ponto que a gente tenha vontade diária de praticar o bem, o amor para com todos. Muita paz a todos, uma ótima semana.